Olá, tudo bem? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite para falarmos um pouco sobre esse tema, né? Algumas pessoas me disseram que o tema, a pessoa não tem risco de vida com esse tema, né? É verdade, né? Mas se a gente pode contribuir e evitar as quedas de cabelo, por que não explicar o motivo, né? Então, foi esse o objetivo que nós montamos essa palestra, né? Para ajudar todos nós a evitar o problema, corrigir o problema, né? E quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, para que possamos entender e atuar na solução do mesmo, né? O meu nome é Rômulo César, e fico muito grato que você tenha aceitado esse convite. Então, talvez você faça parte aí de algum grupo, né, de WhatsApp, da sua empresa, da sua família, do bairro, do futebol, de algum esporte que você pratica, né? Coloque lá no grupo de WhatsApp que está iniciando uma palestra, envie um link, incentive os seus amigos, companheiros, colegas de trabalho a participarem. E eu fico muito feliz que possamos falar sobre essa questão, né? Estamos também transmitindo no YouTube, né? Se porventura algum amigo seu não tem o aplicativo Zoom, talvez não é familiarizado com esse aplicativo, nós temos também a transmissão lá no nosso canal no YouTube. Então é uma apresentação ao vivo e fico muito feliz, né, de poder ter essa oportunidade de falarmos sobre essa questão. Combinados? Muito obrigado, viu? Então vamos iniciar e aprender um pouco mais sobre essa questão, né? O primeiro slide que eu preparei, né, até uma pessoa comentou comigo, vai ser interessante saber a diferença, né, entre queda de cabelo ou calvície. Eu não vou muito aprofundar aqui na diferença, mas eu trouxe uma frase fácil, simples, para todos nós entendermos essa questão, né? E depois vamos comentar um pouco mais sobre essa questão de queda de cabelo, né? Mas olha só, a principal diferença, tá, entre uma coisa ou outra é a quantidade e, não é ou, né? E frequência com que o volume dos fios na cabeça é perdido, tá? Então tá aí a grande, né, a principal diferença, né, a quantidade e a frequência. Interessante que entre 50 a 100 fios, né, é natural por dia. Eu achei muito. Parece que não cai tanto, né? Mas eu já faço uso desse projeto há muitos anos, né? Há quase 17 anos, né? O que eu vou comentar com você. Deve ser isso que ajuda. Mas é essencial prestar atenção no modo como os fios são perdidos, né? Já que a queda só é considerada natural quando ele é substituído, o fio cai e nasce outro, né? Se você percebe que o volume está diminuindo, né? Então, a gente pode caracterizar isso como calvície, não uma queda de cabelo. Então, algo natural, que outro aparece, o seu volume durante os anos pode até diminuir, né? Mas não nascer outros no lugares e começar a ter as falhas, né? Então, tá aí uma diferença principal, né, entre uma coisa ou outra, para que a gente conheça e tenha um pouquinho mais de argumentos também ao falar sobre esse assunto, né? Agora, existe alguns motivos que podem acelerar, ser causadores ou até realmente a causa principal da queda de cabelo. Então, eu vou apresentar aqui para você alguns motivos. E durante a palestra eu vou mostrar algumas situações que ajudam também nessa questão. Mas os motivos é muito importante, até porque a gente consegue, através desse projeto de saúde que é 100% natural, contribuir para outras questões na saúde do organismo, não só essa questão da queda de cabelo. Então, o estresse é um dos motivos, né? Não é só porque você fica coçando a cabeça toda hora quando você está estressado, mas afeta diretamente a saúde do seu couro cabeludo. Olha como a informação é importante, ó. Quando estamos muito estressados, o nosso organismo tende a funcionar de forma desregulada. Então, o estresse, ele é uma porta, vamos dizer assim, de entrada de vários outros problemas, né? E muitas vezes porque o organismo tende a funcionar de forma desregulada. Então não vai afetar somente a queda de cabelo, vai desencadear outros problemas. Então o estresse ele tem que ser avaliado.
né? Estamos colocando muitas atividades durante o dia, né? Assumindo muitos compromissos, ou alguma situação que foge ao nosso controle, né? Tentar focar na solução e não no problema, né? Então, a gente precisa, não podemos viver todo dia, o dia todo estressado, tá? E nós vamos entender aqui como que esse projeto nos ajuda a diminuir essa questão, tá? De estresse. Mas é um dos motivos da queda de cabelo, talvez um dos principais, né? Os fios começam a cair sem parar, e aqui, ó, eu coloquei o nome, ó, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele tende a favorecer quadros inflamatórios no organismo. E um desses quadros inflamatórios vai prejudicar a saúde capilar. Então, ele interfere na ação de crescimento dos fios, tá? E acaba impedindo o fio de desenvolver. Igual nós vimos na primeira parte aqui da reunião, acontece, né? De cair, mas há necessidade de vir outro em seguida. E quando você está neste momento de estresse, anos, meses, semanas, não importa, né? Pode afetar não só a saúde do cabelo, mas sua saúde de forma geral. Outro grande problema é a questão do intestino, tá? Muitas pessoas, tanto homens como as mulheres, não têm uma saúde intestinal muito boa, né? Um intestino que funcione diariamente e talvez até mais de uma vez no dia, que seria muito bom, mas uma vez por dia já estaria excelente, né? Então, quando não funciona de maneira adequada, aí tem uma consequência também em todo o seu organismo. Mas, quando não funciona, ele não absorve os nutrientes necessários para manter o nosso corpo funcionando bem, com saúde. E isso vai afetar diretamente funções do nosso corpo, no plural. Então, o intestino preso não é só uma questão de desconforto. Ele pode estar desencadeando em sua vida outros grandes problemas. O intestino ele precisa funcionar bem. Quando isso não acontece, ele não absorve os nutrientes, ele impacta na função imunológica do organismo, em vários outros fatores também, tá? Então, tem até um ditado que quase toda doença, né, segundo esse provérbio, começa ou termina no intestino. Então, a gente precisa ficar atento à questão de problemas intestinais. Outra parte é alterações hormonais, e aí não vem só a mulher não, tá? Vem também a questão dos homens, né? É responsável pelo casos de calvície. Então, essas alterações acontecem por conta de mudanças, como menopausa. E eu sempre digo, né? A mulher vai passar pela menopausa, isso é fato. Mas não tem necessidade de passar sofrendo tanto quando a gente tem esses relatos hoje em dia, né? Então, esse projeto, nós já fizemos apresentações sobre menopausa. Quantas mulheres tiveram resultados excepcionais durante a menopausa, a irritabilidade, o calorão, dormir melhor, enfim, uma série de fatores, inclusive hormonais, que foram ajustados com esse projeto, tá? Gravidez, excesso de peso também vai contribuir para alterações hormonais, tanto homem como mulher, tá? Problema na tireoide, esse também, né, caso não funciona como deveria, afeta o funcionamento do nosso organismo inteiro. Então, ela tem que controlar diversos processos de crescimento. E a tireoide não estiver funcionando muito bem, vai impactar os fios, né, de cabelo. Então, é importante a gente ficar atento quanto a isso, né? Quanto aos hormônios T3 e T5, e a reposição capilar acaba sendo afetada, fazendo com que surja a calvície, né? Então, quando os hormônios estão em falta, o metabolismo acaba ficando mais lento, tá? E aí dificulta o desenvolvimento. Então, tá aí alguns dos problemas, tem mais, tá? Dietas radicais, né? Muita gente tem essa questão, né, de querer perder peso rápido, e algumas dietas são agressivas, a gente tem que ficar atento, porque baixa quantidade de nutrientes e minerais e vitaminas e outras coisas que o organismo precisa, é claro que vai afetar o funcionamento, né? E aí, claro que entre esses problemas que irão surgir, vai ter o fato do couro cabeludo, né? Não receber os nutrientes necessários, e aí, dessa forma, a queda de cabelos, né? Por último, e não menos importante, inclusive, deixei até para a gente bater um papo sobre isso, é a depressão, tá? Então, vai afetar toda a saúde do seu corpo, a produção hormonal, e vai interferir também na questão de renovação dos seus fios. A gente percebe que a depressão hoje,
Hoje não, né? Já vem por anos e décadas aí crescendo. E muitas vezes isso se deve à baixa oxigenação sanguínea. Olha que interessante, um sangue sujo, com dificuldades de correr pelo corpo, né? Então a gente vai também tratar sobre a depressão nessa palestra, tá? E o interessante é que esse projeto nosso, ele está relacionado a 70% do seu corpo. Tudo que você fez até hoje para tentar resolver ou amenizar a situação de queda de cabelo ou algum daqueles problemas que nós comentamos, ficou limitado a 30% do seu corpo. E é isso que nós queremos, você, que é o nosso convidado, pondere sobre isso. Olha, tudo que você faz, se você compra shampoo, condicionador, creme, vitaminas, né, dietas, tudo isso, atividade física, o que você imaginar que você hoje, até hoje, utilizou para manter a saúde do seu corpo, da sua mente e do seu cabelo, né, inclusive da pele também, ficou limitada a 30% do seu corpo. Então a gente percebe, quando você tem o conhecimento, você começa a tomar boas decisões. E aí você começa a ver o esforço que as pessoas dão ou as pessoas fazem para manter a saúde, mas esse esforço fica limitado a 30% do corpo. Então, por mais que eu faça tudo correto disso que eu acabei de citar, eu só cuidei de uma pequena parte do meu corpo. A grande parte do nosso corpo é constituído de água. E nessa palestra você vai perceber que a água é mais do que matar a sede. A água, ela realmente pode restabelecer a saúde do seu organismo. E talvez nesse momento você esteja pensando, mas água? Eu sempre tomei água, eu sempre faço uso da água. Então a gente tem que entender primeiro por que que a água hoje ela ficou limitada a matar sede. Esse é o ponto. A água tem diferença. A água não é tudo igual. E eu não estou aqui lhe oferecendo marca de água ou um filtro ou alguma coisa nesse sentido. Mas na sua casa, eu vou te mostrar um projeto que vai melhorar em 6 vezes esse hábito que você já tem. Então, ele vai ser realmente aproveitado pelo seu organismo. Então, vamos entender essa questão, porque a água, ela realmente pode ser a grande ajuda na recuperação da saúde. Não é o líquido somente, mas são os minerais que tem nessa água. Então, vamos entender como está a água hoje, por que que ela está dessa forma, limitada a matar sede, e depois nós vamos ver uma água extremamente leve, como fazer, como ter essa água e quais são os benefícios no nosso organismo, tá? Então, eu vou compartilhar com você aqui, ó, uma, uma imagem, e aqui do lado esquerdo mostra uma pessoa tomando água. A mesma pessoa, depois que conheceu esse projeto, nós tiramos outra foto, por assim dizer, né? Então, olha só, essa parte verde e amarela aqui é a boquinha da célula. Essa parte maior aqui, ó, isso aqui não é sujeira, porque a prefeitura faz um bom trabalho, você tem um filtro na sua casa, mas está vendo que essas bolas maiores não conseguem entrar nas células? A boquinha da célula é muito minúscula, é muito pequena. Então, quando a água que nós estamos tomando não é absorvida, quer dizer que ela é perdida. Ou seja, a pessoa está tomando água, que é algo que eu fazia, que você faz, quer dizer, que eu ainda faço tomar água, né? Mas antes de conhecer esse projeto, olha só, a maior parte da água não era absorvida. Uma vez que essa água não é absorvida, porque ela está parada, então vamos entender, isso é muito importante, ó. Toda a água está parada, isso é fato, não é? Olha só, hein, o que é o conhecimento. Quando a água está em movimento, ela fica extremamente leve e ela está passando pelo leito dos rios, pelas rochas, então ela também tem minerais. Uma vez que essa água fica parada na caixa d'água, no seu filtro, né? Mesmo que você compre um garrafão de 20 litros de água, é a mesma coisa. Essa água ela fica parada, armazenada, sem contato com a natureza. Então, durante esse processo, e lembrando que ela chega até a sua casa através dos canos. Então, durante todo esse processo, ela vai perdendo as duas principais qualidades, que é a leveza e os minerais.
Tanto é que tem água que você toma que ela pesa no seu estômago, ela te estufa. Você balança, você percebe essa água balançando. Agora, a água, ela precisa ser leve, que é a foto do lado direito. Olha como essa água, né, as moléculas estão soltas de forma hexagonal e olha, adentrando mais as células. A água, ela é responsável para levar para dentro das nossas células os minerais, que é como se fosse o nosso alimento. Tanto é que você já ouviu que a água é o principal alimento do nosso corpo. Né? Lá, lógico que tem a hidratação, mas tem a questão dos minerais, que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Tanto é que tem pessoas que fazem suplementação de minerais, não é? Então, o que que ela quer? O que a água não fornece, né? Ou que talvez nos alimentos ela não consiga, e são essenciais. Isso aí é um fato. Todos nós sabemos a importância dos minerais, inclusive na palestra eu trouxe alguns aqui que vão contribuir com essa questão da queda de cabelo. Mas percebe que o mesmo hábito de tomar água, só que agora, olha quantas moléculas de água estão adentrando a célula. Isso quer dizer que essa célula aqui do lado direito, ela está limpa. E essa célula, ela tem uma indústria que tem várias reações. E o alimento, o insumo dessa indústria que chega através da água são os minerais. E olha aqui, toda a indústria tem um lixo celular. Essa célula está suja. Olha como essa está limpa, porque a água está entrando, levando os minerais e limpando o nosso organismo. Então, a foto do lado direito é uma água extremamente leve. Agora, mais do que falar, nós vamos provar que água tem diferença, tá? E eu vou te mostrar daqui a pouco como fazer isso, tá? Olha primeiro aqui, eu trouxe uma foto para você ver o que é uma água extremamente leve. 12 dias, e esse outro aqui também 12 dias. Esse aqui está fazendo uso do nosso projeto. Então, esse botão de rosa cresceu, desenvolveu, porque é uma água leve, viva, uma água que realmente faz a diferença. Olha a diferença, está morrendo. Olha que grande diferença uma água extremamente leve. Mas nós fomos, além de fazer um teste simples, né, dessa questão aí, nós também fomos num dos principais centros de controle de qualidade, que é o Instituto Falcon Bauer. Então, eles controlam a qualidade. Tem ou não tem qualidade? É um laboratório, um centro tecnológico muito respeitado. Então, aqui a dureza da água, 9,9. Uma água difícil de ser absorvida. Olha depois de 20 minutos. Depois de 1 hora, 1,5. Ou seja, a água tem diferença. Aqui, ó, essa água aqui, 9,9, difícil de ser absorvida. E essa aqui, extremamente leve, 6 vezes mais leve. Qual a consequência disso? É isso que você está vendo aí. Uma planta que não tem como falar que é um efeito placebo. Ela puxa a água normal, mas olha a diferença. Um teste simples de fazer que demonstra o que o Instituto Falcon Bauer provou para nós, tá? Então, a nossa palestra chegou num momento muito importante. Nós acabamos de perceber que a água tem diferença, porque muitas pessoas, inclusive eu me coloco nessa lista, comprávamos, né, alguns compram, outros investem em filtro, caríssimos. Eu comprava a melhor água que tinha na cidade, uma água mineral. Mas depois estudando, aprofundando, eu percebi que o plástico não é algo saudável para a água. E quando a gente compra água, vem num garrafão de plástico. Se o plástico ele é oriundo do petróleo, em contato com o sol, ele libera algumas substâncias que são nocivas. Então, apesar do líquido ser muito bom, talvez seja excelente mesmo, mas com a forma como chega na nossa casa, acaba tudo. Acaba tudo, né? Joga por água aquela vontade de ter uma água de qualidade. Então, estudando, eu percebi que existia um projeto, né, eu fui apresentado esse projeto, mas eu estudei e vi como esse projeto pode ser importante para a minha saúde. Então, aqui, neste momento, eu vou te apresentar esse dispositivo aqui. Esse aqui, ele foi projetado, olha só o que é investir na saúde. Ele foi projetado
para ter uma durabilidade de 100 anos. Vou repetir, 100, 100, 100 anos. Você jamais vai trocar. Isso foi muito interessante. No meu ponto de vista, um ponto muito alto, porque eu ter algo que dura a vida toda, isso é fantástico. E tem a prova, eu vou te mostrar depois até as comprovações de universidades, que este projeto gera um campo forte monopolar na água. E esse outro libera minerais. Então, o que eu aprendi? Que eu posso ter uma água extremamente leve e rica em minerais. Um dura a vida toda e o outro eu troco de 3, no máximo 5 anos. Não alterou a rotina de ninguém, porque a água todo mundo toma. Não tem contraindicação, porque não é um remédio. São dois dispositivos que vão trazer novamente a qualidade que a água tinha antigamente. Bem antigamente, inclusive. Leveza e minerais. E quando você tem uma água extremamente leve, são vários os benefícios que acontecem no meu organismo. Só que esse projeto ele é tão diferenciado do que tem no mercado que nós acompanhamos as pessoas por 60 dias. Acompanhamento para que você entenda a forma certa de fazer uso desse projeto. Porque até para tomar água existe um jeito correto. Então nós chegamos aqui e vimos, né, até nesse momento, que a água tem diferença. Agora, quando eu melhoro essa água, que benefício traz para a minha saúde? Primeiro fator, limpeza. O que você usa na sua casa quando suja algo que você vai limpar? Água, não é? Quando você vai fazer algo, até a tinta, as pessoas jogam água para diluir. Percebe o tanto que a água é importante. Quase tudo tem água, né? Até o nosso dente, ele tem uma porção de água. Então, é muito importante a questão da água. Deveria ser, inclusive, a primeira pergunta que o seu médico deveria fazer para você. Ele teria que fazer essa pergunta, né? Porque 70% do seu organismo é água. Uma vez que você faz o uso, olha o primeiro benefício, lembra, a limpeza. Isso é o primeiro benefício que vai acontecer no seu organismo. Mas sabe o que vai mexer, impactar bastante? Na sua imunidade. Quando nós estamos desidratados, olha só em que é informação, conhecimento. Nós estamos, a água hoje, ela ficou limitada a matar sede, tem umas que nem isso faz. O que acontece? Muda a fluidez do sangue. Então, o sangue não vai ter nutrientes e oxigênio. Claro que as minhas células vão ser impactadas. E um dos principais impactos está justamente relacionado à resposta imunológica, infecções. Agora, olha só o que ela explicou. Que quando eu mantenho a hidratação do corpo adequada e imagino uma água 6 vezes mais leve, eu vou criar no meu organismo uma condição favorável para o surgimento da imunoglobulina, que é o principal anticorpo de defesa contra infecções. Então, vamos aqui entender essa questão. A gente já ouviu falar de vitamina C, vitamina D, quase todo mundo conhece uma receita para elevar a imunidade. Mas o que a gente tem que entender é que a imunoglobulina é o principal anticorpo e ela só estará em abundância se você tiver um organismo limpo, oxigenado e com nutrientes, que são os minerais. Por que a gente não ouve isso? Porque não vende, né? Não tem como vender isso. Isso é construído, uma forma que você faça através de um hábito saudável, que é tomar água. Agora, uma água 6 vezes mais leve. Carlene, a gente vai abrir para pergunta daqui a pouquinho. Pode continuar com a sua mãozinha levantada aí, tá bom? Então, pessoal, quanto mais informações eu tenho, melhor. E é isso que nós queremos passar para você. Imunoglobulina. Você só consegue o principal anticorpo hidratando, oxigenando e dando nutrientes ao seu organismo. E é isso que a água faz. A água é o principal responsável para que você tenha realmente a sua imunidade ou a produção, né, da imunoglobulina em abundância. E dessa forma, o seu sistema imunológico vai estar bem protegido, né? Olha só, outros fatores, outros minerais que são importantes contra a queda de cabelo. Vitamina C,
porque ela tem uma propriedade antioxidante, então ela é fundamental para a produção do colágeno, né, que está ali na estrutura do fio do cabelo. Nós temos o ferro, que contribui para a força do cabelo, né, então está ali, muito importante também. Na falta desse mineral vai ficar quebradiço e ressecado. O zinco, na produção de células e na reparação dos tecidos capilares. Então, ele também está relacionado com combater a calvície, né, a diminuição dos fios. Então, ocorre ali um processo de envelhecimento se eu não tenho zinco em abundância, né? Então, ele pode ser encontrado em frutos do mar, no peixe, né? Eu sei que você talvez gosta mais de carne, né? Mas se gostar de peixe, parabéns. Se não, crie esse hábito saudável, que é algo que eu também preciso, né? Gosto muito de carne, não gosto tanto do peixe, mas luto para que, pelo menos toda semana, ou pelo menos essa é a meta, né? Mas é um ponto que eu preciso melhorar, tá? Todos nós temos ponto para melhorar, né? Ninguém é melhor, ninguém está pronto e acabado assim, né? A gente precisa. Mas tá aí algumas minerais, tem outros, né? Se você for pesquisar, você vai ver vários. Eu trouxe esses aí, até porque não é tão complicado, né, da gente fazer essa suplementação. Mas agora eu vou falar de um mineral extremamente importante, magnésio. Só que antes, deixa eu te lembrar um assunto aqui que talvez passe despercebido. Nós vivemos num país que o solo é pobre em magnésio. Tanto é que todo produtor rural, ele adiciona magnésio no solo. Ele é importantíssimo para a produção, tá? Seja em estufa, seja na parte aberta, é necessário. Tem umas culturas mais do que outras, mas todos são. Por que disso? Porque no Brasil não tem vulcões, né? Então, se o solo ele é pobre, a água também é uma consequência, né? E é bom também não ter vulcões, né? Não estou aqui querendo que surja um no nosso país, mas é uma realidade. A gente não tem magnésio em abundância. Então, nós precisamos colocar no solo para a produção de alimentos. E para o nosso organismo? Será que é importante? Então, a partir de agora, nós vamos ver como este mineral tão importante, só que agora você vai ter ele em abundância, porque todo copo com água vai ser um tratamento de saúde. Primeira coisa, lembra, limpar, limpeza. Eu falo muito nas minhas palestras, minha casa está bagunçada, tem um ano que eu não limpo a casa. Aí eu falo, vou dar um jeito e troco o sofá. Entendeu? Eu limpei, aí eu pus o sofá novinho. Quem vê isso fala, meu Deus, é mais ou menos o que acontece com o nosso organismo. Ele precisa de uma limpeza. E muitas vezes a gente trata, né, o rim, trata o coração, trata o pulmão, mas a gente deixa tudo sujo. Então a gente precisa tratar esses órgãos, mas a gente precisa criar uma condição para que ele fique num aquário limpo. Isso é muito importante. Então, uma vez que o seu organismo está limpo, a imunidade começou a ficar, o sistema imunológico equilibrado, ele fica mais receptível aos minerais, a esse estímulo que é receber esse alimento, como eu disse, o principal alimento nosso. Então, olha só quantos benefícios vêm a partir do momento que você faz o uso. E eu não estou dizendo hidróxido de magnésio, desculpa, cloreto de magnésio, que também é importante tudo. Mas você vai entender o tipo de magnésio que nós vamos falar aqui durante a nossa apresentação. Mas olha só, ele participa de várias reações enzimáticas essenciais para a saúde do cabelo, contribuindo para a força, a cor, macieza e hidratação. Então, quando a gente pega lá aqueles outros minerais, são importantes, mas o magnésio, ele ajuda nas reações enzimáticas. É como se ele fosse na raiz da questão, certo? E aí, olha só os benefícios que você tem. Força, cor, macieza e hidratação do seu cabelo. Hidratação vem de água. E uma vez que você tem uma água extremamente leve, ela é melhor absorvida. Muitas pessoas têm a pele seca. Quando você faz uso desse projeto, a sua pele não fica mais seca, porque ela está conseguindo se hidratar. Em consequência disso, nessa hidratação vem os minerais, né? E a pele é um importante sistema de defesa do nosso organismo. Mas vamos lá. A melhor maneira de prevenir a queda de cabelo é o uso contínuo do hidróxido de magnésio.
E o que que é o hidróxido de magnésio? É como a água, esse projeto deixa o magnésio dentro da água, né, na forma mais fácil do seu organismo absorver. E esse mineral, ele tem mais de 400 funções, as mais variadas que você imaginar. E claro que vai ajudar também no seu sistema imunológico, tá? E ele é um excelente anti-inflamatório. As inflamações afetam diretamente a saúde dos seus cabelos, tá? Quando elas ocorrem com frequência, as células acabam morrendo, gerando a perda de fios. Onde morreu já, morreu. Você não tem mais o que fazer. Mas a gente percebe que pessoas fazendo uso desse projeto, o volume capilar melhora, e também a queda diminui. E está aí um dos motivos. É porque as reações enzimáticas, que são tão essenciais, agora vão funcionar corretamente. Tá? Mas vamos continuar. Olha outros benefícios. Auxilia no controle da insulina, que também está diretamente ligada à saúde das células. Ah, então vai ajudar quem tem diabetes? Vai ajudar. Diabetes não tem cura, tá? Mas quando você faz o uso de um projeto extremamente natural, ele vai controlar a diabetes. Nós temos vários e vários depoimentos, tá? Olha o estresse e problemas intestinais, tá? Por que que é importante eu resolver essas duas questões? Porque eles atuam diretamente na absorção de nutrientes, fazendo com que o organismo funcione de maneira mais eficiente. Quando eu fico estressado, como nós vimos lá no início, um estresse contínuo, diário, mensal e semanal, vai afetar muito o meu organismo. E o intestino? O intestino ele precisa funcionar muito bem. Daqui a pouco eu vou aprofundar sobre isso. E esse projeto ajuda porque o bolo fecal ele fica pastoso. Então ele fica mais fácil de ser conduzido pelo intestino, tá? Porque a água impacta diretamente nessa questão do bolo fecal. Quando eu tenho uma água 6 vezes mais leve, realmente fica pastoso, então ajuda todo o funcionamento, né? Estimula a produção de hormônios que combate o estresse e o hidróxido de magnésio também ajuda o intestino a funcionar de maneira mais plena, porque nós temos os movimentos peristálticos do intestino, que são movimentos involuntários. Quando você tem um organismo limpo e essa água é absorvida pelo intestino, e só para você ver a importância, o intestino, ele precisa de 1 litro de água para funcionar bem. Você tem noção? Só o intestino. Quando ele absorve uma água 6 vezes mais leve e o magnésio, né, na forma do hidróxido de magnésio, estimula os movimentos peristálticos, a tendência é a pessoa regularizar a questão do intestino. Semana passada eu conversei com a mulher que sofria há mais de 2 décadas com o intestino preso. E isso é muito problemático, acarreta inúmeros outros problemas de saúde. Em um mês o problema estava resolvido, mas todas as pessoas nós acompanhamos por 60 dias, tá? Porque tem um processo para o seu organismo limpar, desintoxicar e começar a ter os benefícios. Então, por isso que acompanhamos todas as pessoas. Nós queremos que você tenha saúde, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. O doutor Arnoldo Veloso, ele é o cara que mais conhece, estudou e tem livros publicados sobre como este mineral é extremamente importante. Quando você tem ele numa água extremamente leve, 6 vezes mais leve, é a maior ajuda que você poderia dar para o seu organismo. Então, vamos falar um pouquinho aqui do estresse e depressão. Olha o que o magnésio. Para começar, o magnésio ele é conhecido como um relaxante natural. Tá? Ele já é conhecido por ele ter esse poder de agir no sistema nervoso parasimpático. Tá? Então, ele faz um relaxamento do seu cérebro. E a produção adequada de melatonina, o que é isso? É um neurotransmissor que nós temos que nos ajuda a regular o ciclo do sono. Na hora que você vai dormir, nós já fizemos palestra que é importante você criar condição para o seu organismo ir dormir, né? Um quarto escuro, evitar filmes violentos, atividade física, enfim, né? Aí depois você pode pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas esse neurotransmissor, ele fala para você ir dormir. Mas quando você vai dormir, tem um outro que chama GABA, e é esse que faz você dormir profundamente.
Só que se a gente recapitular, ó, nosso sistema circulatório, o sangue, ele ficou limpo, porque é a água que limpa. Então, eu já controlei colesterol, triglicérides, melhorei o meu sistema imunológico, meu intestino está funcionando bem e eu tenho mais oxigênio e nutrientes na corrente sanguínea. Dessa forma, vai chegar mais oxigênio aqui, e 80% do nosso cérebro é água, e agora vai receber os estímulos dos minerais, os neurotransmissores. Então, o sistema de enzimas estão funcionando bem, e o meu sistema, né, os neurotransmissores, da mesma forma. Eu contribuo para que as pessoas, fazendo uso desse projeto, tenham mais saúde e qualidade de vida. O intestino nós já comentamos, né? Inclusive, faltou comentar essa questão aqui em Tóquio. Eles fizeram uma pesquisa com 3.800 pessoas. 3.000, é muita gente, 3.800. Foi um estudo bem robusto, bem feito, e eles perceberam que quando você tem a baixa ingestão do magnésio, você tem um aumento da constipação, da dificuldade de ir ao banheiro. Olha só, hein? Então, isso já é um estudo realizado e confirmado que a água, principalmente esse mineral, ajuda fazendo com que o seu organismo funcione muito bem. E olha só um estudo de 2018 que relacionou níveis baixos de magnésio com a piora da tireoide. Então, eles demonstraram que os níveis de magnésio estão associados, baixo nível, né, com o aumento do risco de ter anticorpos positivados contra a tireoide. E pode ter também o desenvolvimento da tireoide Hashimoto e o hipotireoidismo. Quantos benefícios que nós temos fazendo o uso de água, que é algo que você sempre fez. Eu recebi essas fotos aqui de um rapaz, eu conheço assim, a criação, os princípios dessa pessoa, tá? Conversei com ele, e ele me mandou essas fotos, eu falei, eu só vou publicar porque eu conheço você muito bem, sei a pessoa séria que você é. Então ele estava enfrentando este problema, a coroinha já estava aparecendo, né? E ele começou a fazer o uso desse projeto, e olha só, em torno de 90 dias para 4 meses. Ah, mas ele não está tão cabeludo e tal. Mas o problema está melhorando. E antes, estava de que forma? Piorando. Então, nosso projeto, não estou dizendo que vai curar, mas ele é extremamente eficiente, como você vê nessa foto. Uma água extremamente leve, rica em minerais, vai trazer muitos benefícios para você, para a sua família, tá? E esse rapaz, talvez tenha outros aqui também na sala que fazem uso desse projeto e tiveram uma melhora, né, nessa questão de queda de cabelo. A Marina, ela falou aqui que o projeto no YouTube, ela precisa desse negócio. Então, Marina, o conhecimento está aí, né? Se a gente quiser, realmente ele é muito sério. Nós ajudamos muitas pessoas, tá? A ter mais saúde e qualidade de vida. Você pode até perguntar para a pessoa que te convidou, né? Talvez essa pessoa pode te explicar um pouco mais. Provavelmente foi até essa pessoa já percebeu como é importante o uso desse projeto, né? Tá bom? Marina Prado. O Valdir falou que emagreceu 3 quilos. Que bom, né, Valdir? Não é só tomando água, mas dá toda a condição para a gente melhorar, né? Legal. Comecei do zero. Legal. Tem pessoas aqui fazendo teste com as plantinhas, colocando aqui no YouTube. Eu vou já esclarecer as dúvidas aí de vocês no Zoom, tá? Só para passar aqui, porque desde o início eu não fui lá no YouTube ver. Então, me perdoa, tá? A Mari, ela tá aqui e tem a Carlene, tá? Eu vou mostrar para você, eu vou só falar com as duas rapidamente, eu vou mostrar para você uma comprovação que nós temos, né, do resultado do uso desse projeto na questão da depressão, da melhora da circulação, tá? Mas vamos falar aqui com a Carlene primeiro. Ativa seu microfone, por favor, Carlene. Boa noite. Seja bem-vinda, em que Muito posso obrigada. ajudar? Então, eu sou nova, o Damasceno, de Bom Jesus, que me cadastrou.
E aí eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive uma amiga minha me relatou justamente sobre a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune, né, da tireoide. E uma outra, duas outras, elas estão com... quando a gente dá dengue, que baixa, fugiu aqui, as plaquetas. As plaquetas muito baixas, não, uma é as plaquetas muito baixas e o outro rapaz é as plaquetas muito altas. Então, e são doenças autoimunes, né? Então, pelo que eu entendi aqui, a água vai ajudar demais a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Esse projeto, né? Não é água, é o projeto. É um projeto. Sobre a questão, a gente tem até fotos de exames, tá? Que dentro de 2, 3 dias, a pessoa com dengue, com as plaquetas bem baixas, já voltou a trabalhar a plaqueta normal. Então, é impressionante como água de qualidade estimula o organismo a se recuperar. Tá bom, Carlene? Mas eu vou aqui, então, ver. Você não tem nenhuma dúvida sobre... Achei que você, como você ainda faz, você já Não, é faz porque uso. surgiu a questão da imunidade Tá. e me veio essa... Uhum. Beleza, então. Pode ter certeza que vai melhorar sim, tá? Mas aí você pode falar com o Damasceno ali, que ele te explica melhor, né? Que aqui a gente vai... Ô, Mari, cadê você, Mari? Baixou a mão? Levanta a mão e vamos conversar sobre a sua melhora. Ativa teu microfone aí. Essa eu conheço, nós já ajudamos em vários aspectos, né? Mas a questão da queda do cabelo foi algo impressionante. Conta para nós, Aí, Mari. ó, tá dando para ver o tamanho que tá hoje, ó. Deu para ver? Claro. Hoje não tem como eu te mostrar foto, né? Porque hoje eu não estou em casa, eu estou no trabalho, aí não tem como mostrar foto do cabelo curtinho, não. Só dá para mostrar o tamanho que tá da última vez para cá, ó. E você percebeu essa mudança, né? Porque você vinha perdendo os cabelos, né? E agora, quanto tempo depois que você começou a fazer o uso que você percebeu essa melhora? Ah, tem o quê? Vai fazer 2 anos, né? Que eu tô tomando e eu sempre tiro uns 3, 4 dedos, pelo menos a cada 3 meses eu tiro um pedacinho para não ficar despotado. E aí tá o tamanho, né? Eu usava só curtinho, agora eu posso ter o privilégio de usar ele grande, ó. Que legal. Ô, Mari, esse projeto também trouxe outros benefícios para você, né? Sim, no caso a artrite, né? Que eu estava praticamente sem andar, né, Romo? Você lembra, eu já mostrei em exames, né, em outras lives. Agora, hoje, é igual eu te falei, eu não estou em casa, não tem como eu mostrar. Também o problema do glaucoma, né, que eu recebi alta. Inclusive, em breve eu vou ter mais novidade para você, né? Estamos esperando, estamos ansiosos, porque a Mari, ela já me mandou o laudo médico falando que o glaucoma realmente ela não tinha mais, só que ela aprofundou esses exames, e assim que ficar pronto a gente vai compartilhar com todo mundo. Mas Porque eu então já foi fiz alguns, artrite. recebi, né? Mas eu já recebi alguns, mas tem um outro que eu vou fazer, que é particular, esse nem pelo plano de saúde não faz, aí eu vou fazer ele, aí eu vou Isso, mandar tudo para você de novo. O isso, resultado 2 anos depois, né? Porque agora em abril vai fazer 2 anos. 2 anos. Então ela vinha perdendo a visão devido ao glaucoma. Resolvemos essa questão com água, hein? E os médicos ficaram até meio perdidos, né? E foi muito emocionante que a gente estava ao vivo, ela estava saindo do hospital e ela foi muito emocionante aquele momento. Nunca vou esquecer como foi Nem legal ver eu. você falando que não tinha mais esse problema. Quem estava em pânico, né, antes, com medo de ficar cega, já que eu tenho histórico, né, familiar, minha tia ficou totalmente cega de repente. Aí, de repente, a minha vista começa a sumir. Eu ficava 1 hora vendo só mexendo na minha frente, não dava para mim ver o que estava na minha frente. E hoje, assim, uma coisa boa que antes eu não fazia, a distância. Se eu tirar o óculos, eu consigo, igual cantar, acompanhando pela tela, eu consigo fazer isso, antes eu não conseguia.
ver, eu uso mais direto que ficar tirando, colocando, dependendo do que eu for ler, se for muito pequeno, eu não leio mesmo, né? Mas letras maiores eu leio numa boa. Coisa que antes você não conseguia e Não. agora está conseguindo. Olha só, pessoal, glaucoma, que a gente fala assim, nós não temos noção, é só se a gente perder as vistas que a gente tem noção, mas você pode imaginar o que é perder as vistas, né? Então É ela uma melhorou. sensação horrível, viu? Ninguém Depois quer veio ter. depois veio a questão das dores. Ela usava uma muleta, que ela acho que ela nem sabe cadê essa muleta dela mais, né? Tá lá em Já casa. tá lá na sua casa, mas você não usa mais não, Mari. Não, não uso, tá só para a filha da minha vizinha vai para lá, fica brincando, mas é bom para mostrar, porque às vezes as pessoas duvidam. Realmente a gente tem isso também. E a queda de cabelo, né, que realmente era bem ralinho, bem pequeno, e hoje está aí, né, tendo que cortar de 3 a 4 meses as pontas. Mário, muito obrigado por ter conectado, viu, mesmo estando aí no trabalho, você tirou um tempinho para participar. Muito obrigado, um forte abraço, viu? Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E além disso, agora também ela ajuda outras pessoas, né? Ela é terapeuta, ela ajuda as pessoas a achar o caminho certo, né? Tomar boas decisões. Então a Mari estudou, ficou muito. Ela é uma profissional também nessa área, né? Muito legal. Wilton, eu vou falar com o Wilton, pessoal, e aí eu vou mostrar lá a questão da Unesp, tá? Oi, Oi, seja bem-vindo. boa noite para todos. Boa noite. Desculpa, eu não falo muito bem sua língua, mas quero fazer duas perguntas. Este projeto está indicado para a alopecia areata ou alopecia androgenética? Quais são os. Ah, E a outra pergunta, no caso da Mari, ela para conseguir combater suas doenças, fez otras terapias o solo consiguió esos resultados con este proyecto? vamos perguntar para ela. Ei, Mari, conta para nós aí. Você estava indo ao médico e ele fazia os exames lá do glaucoma, né? Como que foi a recuperação? Quanto tempo levou para você se recuperar a partir do momento que você fez o uso do projeto? Olha, eu comecei dia 30 de abril de 2020 fazer, né? Então, tinha menos de 3 meses quando eu fui naquele dia que você viu que eu estava assistindo, foi a sua primeira live, né, que eu estava assistindo. E estava lá no consultório. Então, naquele dia, eu fui examinada por 7 pessoas diferentes. Só um minutinho, Romulo. Ok, Vete, bom descanso. Mas ali, naquele momento, os médicos estavam percebendo a sua melhora. Mas você faz algum uso de algum outro medicamento? Você vinha utilizando alguma coisa para resolver a questão do glaucoma? Romulo, você me dá só um minutinho? Tá, Tá? enquanto isso eu vou pôr aqui, depois você levantar a mão, enquanto isso eu vou conversando com o Wilton. Ô Wilton, vamos lá então. Eu conheço um pouco da história dela, depois que ela voltar aí a gente comenta, tá? Mas o fato é que ela estava perdendo a visão, ela estava sendo acompanhada, não tinha um medicamento, mas ela vinha perdendo a visão e tinha um histórico já na família. A única coisa diferente que ela fez do restante da família foi o uso desse projeto. Tá? Então, a gente não fala em cura, mas a gente constrói dentro do organismo a condição para ele recuperar. Tá? E não é só ela, não. Nós temos vários outros depoimentos de pessoas que conseguiram, né, melhorar essa questão do glaucoma e da catarata também, da mesma forma. Né? Muitas vezes está relacionado à diabetes. Uma vez que você controla a diabetes, você consegue ajudar, né? Controla a pressão arterial, você consegue contribuir. Tá? Agora, quando aquela questão que você colocou, né, foi a alopécia, você está falando aquela queda que a mulher cai todo o cabelo, é? Está aberto o microfone. Alopecia é um nome, acho que científico para Calvície. calvície. Queda de cabelo e tal, mas tem uma que eu não me fugiu o nome, onde a pessoa realmente ela perde todo o couro, todo o cabelo, né? E não consegue. Então, assim,
tem problemas que talvez a gente não vai conseguir sanar, tá? Mas vale a pena a tentativa para melhorar 70% do corpo e evitar outros problemas, né? Muitas vezes a gente fica concentrado em resolver um problema, só que evitar outros problemas, isso também é essencial. Agora, a Mari era uma pessoa que estava perdendo cabelos, né? Assim como aquela foto que eu lhe mostrei. Então, ajuda, uma vez que você constitui dentro do seu organismo um cenário mais positivo, como eu falei durante toda a palestra. Isso, obrigado. É porque a alopecia areata se corresponde com episódios da caída do cabelo temporal, às vezes por falta de um nutriente. Agora, a alopecia androgenética é uma questão genética, então tem pouco para fazer nessa questão. Então, Wilton, eu já escutei muito isso desses 17 anos desse projeto, viu? É um problema genético, é um problema da sua família, então você vai ter esse problema mesmo, e não quer dizer necessariamente que todos na minha casa têm diabetes que eu preciso ter diabetes. Não é porque todos têm glaucoma que eu preciso desenvolver o glaucoma, né? Então, eu sou um pouco contra essa questão de genética, tá? Pode acontecer e está baseado na ciência, concordo perfeitamente. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu não preciso me acomodar e achar que é isso, pronto, né? Eu gravei um depoimento com um empresário, que é um cara muito bem sucedido aqui no Brasil, que o médico disse assim para ele, Wilton, olha, a sua pressão com 36 anos, se eu não me engano, está alta, você vai começar a tomar remédio e é normal, comum, porque seu pai e sua mãe têm pressão, então é genético, é uma coisa de família. E eles já passaram, acho que quase 10 anos que ele faz uso desse projeto. Quer dizer, ele envelheceu 10 anos. Só que hoje ele tem mais saúde do que antes. Ele não toma remédio para pressão. Entendeu? Então é nesse sentido que eu estou dizendo, não é estabelecer a cura para a questão, mas é dar a condição para o organismo para que ele consiga controlar, né? Ou amenizar alguns dos problemas que talvez venham surgir com a questão da idade e outros fatores. tá, obrigado. Eu que agradeço. A Mari voltou aqui, ó. Vamos ver aqui com ela, então. Ô, Mari, ativa teu microfone aí. Desculpa, viu, eu ter interrompido, é porque a chefe ia sair, aí me chamou. Mas você tomava Mas algum remédio para o glaucoma? eu usava o colírio, né? Só que eles tinham suspendido para ver o que ia fazer, porque o meu olho estava muito danificado, tanto os nervos, o furinho do fundo de olho aumentado 50%. Eu estava com 2 cicatrizes enormes, inclusive a médica chegou a duvidar de mim que eu enxergasse do olho esquerdo, porque ela falou que a mancha era na mácula do olho, né? Eu tinha a mesma cicatriz. No dia até eu não entendi muito. Eu falei assim, como assim? Mas eu tenho o mesmo problema nos olhos. Ela falou, eu vi que a senhora não entendeu. Só que no seu olho esquerdo é na mácula do olho, no direito não é na mácula do olho. Elas são igual, mas são em lugares diferentes. Eu só estou acreditando que a senhora enxerga, porque a senhora está falando, mas qualquer profissional que a senhora falar que não enxerga, vai acreditar, porque o lugar que está... E isso, agora, nesse exame que eu fiz agora em dezembro passado, a médica falou que eu não tenho mais essa cicatriz. Eu falei, peraí, vocês vão me deixar louca? Porque desde 2005 que eu tinha essa cicatriz no olho. Ela, não, tudo bem, eu vou pedir a foto do seu olho, a imagem, para a senhora guardar, inclusive por lembrança, para ver como não tem. E realmente eu já estou até com ela em mão, mas como eu estou no trabalho, não tem como eu mostrar. E só falta esse último exame para descartar totalmente realmente o problema de glaucoma. E de lá para cá, então você não fez o uso de medicação nenhuma, a não ser a água? Não, e nunca mais a minha vista também sumiu, igual eu falei que acontecia até 2 vezes por dia. Ela desaparecia, eu ficava vendo só vulto. Então, eu estava em pânico. Ô, Mari, você tomava algum remédio para outro problema de saúde, para algum outro problema? Ao todo, eu tomava 12 comprimidos diferentes, fora o paliativo para artrite degenerativa, né? Porque
eu sentia dor muito forte, então tinha horas que eu tinha que ir mesmo para o pronto-socorro, tomar injeção. Tomava 4 injeções ao mesmo tempo, porque um passeio para me subir era uma montanha, eu caía muito. Eu tomava... Passeio, pessoal. Passeio eu sei porque eu sou mineiro, mas é calçada. É a calçada, subir a calçada. Mas a gente que é mineiro fala passeio, viu? Se você não sabe. Aí, tipo assim, ó, eu tomava o paracetamol com codeína e tramadol junto. Além disso, né, para ir intercalando até eu voltar para tomar a injeção. Hoje eu só tomo água. Eu tomava 4 comprimidos de antidepressivo diferente. 2 é escitalopram, de 30 miligramas. Tomava mais de 20 miligramas. É porque eu estou confundindo que antes eu tomava o citalopram e o tupiramato. Por causa do glaucoma, foi trocado. Eu passei a tomar o escitalopram e o gabapentina de 300 miligramas. Para quem conhece esses medicamentos, existe eles com miligrama menor, de 10 miligramas o escitalopram. Existe o caso, o gabapentina, a partir de 50 miligramas. Eu tomava de 300 miligramas, 2 comprimidos de cada um por dia. Então, somando... Mais 40 gotas de clonazepam para dormir. Eu não, acho que alguém, se tiver me observado aqui, eu estava cochilando hora dessa. Então, depois que você começou a fazer o uso, essas nada. medicações foram diminuindo? Não tomo nada, só água. Viu, Wilton? Esses dias, uma irmã minha, irmã sanguínea, entendeu? Eu fiquei uns dias na casa dela, ela pegou e virou para mim e falou assim, olha, eu te conheço, que ela é mais velha do que eu te conheço desde que você nasceu, você sempre foi péssima para dormir, aborrecida desde criança para dormir. Se alguém me contasse, sem eu ver que você estava dormindo assim, eu não acreditava. Eu entrei no seu quarto e saí, você não deu notícia. E o que eu falei, viu, Wilton? Só pra... Sem medicamento. É aquela questão dos neurotransmissores que a gente não fica sabendo. A gente acha que para dormir é só remédio. Mas se a gente constitui dentro do nosso organismo oxigenação, minerais, vai impactar diretamente os neurotransmissores. Eu construo dentro do meu organismo o cenário para ele se recuperar, porque o nosso organismo é muito bem feito. Ponto final, extremamente bem feito. O negócio que o principal função da água perdeu, né? Ela não mal mata a sede. Ô, Mário, muito obrigado, viu, Mário? Nós já estamos com o tempo aqui encerrando, queríamos aprofundar um pouco mais, mas eu acho que resolveu, né, Wilton? Atendeu sua solicitação? Ativa teu microfone aí. Obrigado. Sim, respondeu a minha pergunta. Obrigado. Qualquer coisa, Rômulo, pode dar o meu telefone, o número do meu telefone, ele pode me fazer qualquer pergunta no WhatsApp, quiser ver os exames, eu mostro, eu estando em casa, mostro tudo, mando para você. A gente vai marcar uma live, viu, Mari? A gente vai marcar uma apresentação para você vir com todos os exames, e aí a gente vai realmente bater esse papo aí com os seus exames todos, tá bom? Beleza? Tá bom. Muito obrigado, viu? Um forte abraço. Ô, Wilton, e se você precisar, você está falando de qual país? Ou você está aqui no Brasil mesmo? Na Guatemala. Então, se a pessoa que te convidou, caso você queira falar com a Mari, ela é muito disposta em nos ajudar. Só você pedir a pessoa, ela vai dar um jeito de encontrar a Mari aí, se você quiser bater um papo. Mas é isso, o que a gente faz é ajudar as pessoas. Sabe quem que ficou chateado, Wilton? De toda essa recuperação da Mari? Teve uma pessoa que ficou chateada. Sabe quem foi? Não sei. O farmacêutico. Ela parou de ser cliente dele e passou a investir na saúde. Não que seja errado, que se eu tiver um problema, eu vou no médico, vou consultar, vou comprar os remédios, só que existem muitas outras coisas que podem ajudar também, né? Mas se o médico falou, tem que tomar, eu vou tomar porque eu sou muito obediente e o médico sabe muito mais do que eu, né? Mas é isso que a gente faz, dá o conhecimento para as pessoas perceber que existe outras coisas muito boas aí também que pode contribuir. Um abraço, viu? Espero tê-lo aí em novas apresentações. Excelente pergunta, obrigado por nos ajudar, tá? E para finalizar, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, quem estudou esse projeto.
a Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, um outro órgão que chama Associação Paulista de Tecnologias, o Falcon Bauer, e até nos Estados Unidos nós temos a comprovação que esse projeto gera um campo forte monopolar, tá? Então, nós temos muitas comprovações, aumento da oxigenação, então isso vai ajudar a atenuar a depressão, né? Quem tem labirintite, desmaios, né? Isso vai ajudar demais, vai contribuir para a pressão arterial. Agora, quem tira remédio é médico, beleza? É médico que tira. E olha só, aumento da imunidade, como eu te disse. E sabe o que é o legal aqui nesse projeto? Você vai ser acompanhado por 60 dias. Procure a pessoa que te convidou. Ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde. Ela vai ajudar você a adquirir esses 2 dispositivos e você começa a fazer o uso de tudo isso. Assim que chegar na sua casa, ela vai te passar receita de como você tomar a água da forma correta. E ela vai te acompanhar. O que aconteceu com a Mari, o que aconteceu com várias pessoas, é que elas começaram a investir na saúde. Então, se até hoje você investiu na doença, você viu a partir de hoje que você pode e merece ter mais saúde, qualidade de vida. Então, invista em 70% do seu organismo. Procure a pessoa que te convidou. Essa pessoa vai te dar todas as respostas que você precisa, até como adquirir esse projeto. Combinado? Fico muito feliz, viu? Obrigado por você. Ó, a Geneide, as minhas plaquetas eram muito altas, mas agora estão normal. Agradeço a Deus e depois o projeto. Então, ela já faz o uso das plaquetas, né? Não lembro quem comentou aí das plaquetas, tá vendo? A Vânia falou que tem maus hábitos que são genéticos. É verdade, também tem isso, né? Pessoal, muito obrigado a todos vocês que conectaram. Eu sei que a semana foi longa, finalzinho da sexta-feira, e mesmo assim você conectou, então muito obrigado, viu? De coração. Espero ter contribuído para que você tome uma decisão muito assertiva. Não tem contraindicação. Você e a sua família podem fazer uso. Vocês viram ali a plantinha que eu mostrei? 12 dias depois, a diferença da outra? É isso que eu quero para você, saúde e qualidade de vida. Procure a pessoa que te convidou, faça uso desse projeto e tenha saúde. Nós todos merecemos, tá bom? Um forte abraço, espero que tenha um bom final de semana e mais uma vez, de coração, obrigado, viu? Até mais, tchau, tchau, pessoal, obrigado.